A Bíblia diz no livro de João 3,30, necessário que eu diminua e que ele cresça. Não estou aqui para me aparecer, mas sim estou aqui para que a glória dele possa aparecer na minha e na tua vida. Amados irmãos, tem pessoas que estão entrando em apostasia espiritual. Aqui eu gostaria de colocar um tema específico para esta mensagem, cujo tema em que Deus proporcionou ao meu coração é separados para a santificação. Nós vivemos no século 21 em que pessoas preferem viver no pecado do que viver na santificação. O pecado é vitamina para a carne, mas a oração é vitamina para o espírito. A Bíblia diz em 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17: orai sem cessar, pois o crente que não ora, o crente que não tem um diálogo com Deus, ele não vence as lutas, ele não vence a dificuldade, ele não vence a situação. E o povo estava vivendo uma apostasia espiritual. Amados irmãos, entenda, Deus ele te chamou, ele te escolheu para que você viesse pregar nessa geração do século 21, geração a qual muitas pessoas não querem saber de Deus, geração a qual muitas pessoas deixaram de servir a Deus, pessoas que louvavam, hoje em dia já não louvam mais, pessoas que pregavam, hoje em dia já não pregam mais, pessoas que incendiavam o Brasil, hoje em dia já não incendiam mais. Sabe por quê? Porque se encontram numa apostasia espiritual. Mas eu louvo a Deus e glorifico a Deus, porque vocês estão de pé, estamos aqui como uma geração eleita, estamos aqui escolhidos por Deus, assim como Timóteo foi escolhido. Timóteo foi escolhido para pregar e profetizar. Deus te escolheu, Deus te escolheu, Ele te chamou e te capacitou para você pregar a palavra dele sobre os quatro cantos dessa terra. A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 7, versículo 1, cuja Bíblia vem no texto do Zerata, que o fim vem sobre os quatro cantos dessa terra. E é isso que o Evangelho quer ser pregado sobre os quatro cantos dessa terra. Deus conta comigo, Deus conta com você. Somos verdadeiros adoradores. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 4, versículo de número 23: mas vem a hora, e a hora é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Jesus entrou aqui, Ele nesta noite está à procura de adoradores que adoram com tudo do teu coração. Se tem adorador aqui nesta noite, se chegou para te encostar neste lugar, obrigados, irmãos. É bem verdade que muitas pessoas não querem se separar para a santificação. É difícil a gente renunciar todo dia, acordar e renunciar, mas Deus te chamou para a santificação. O tema dessa mensagem hoje é chamados para a santificação. Você tem um chamado para a santificação. Deus te chamou para a santificação. Sai do meio do povo, sabe por quê? Porque Deus tem grandes coisas a fazer sobre a tua vida. Um versículo aqui que todo mundo sabe, mas que muitos não colocam em prática. A Bíblia vai dizer no livro de Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas a quais tu não sabe. Deus tem uma unção grande sobre a tua vida. Deus tem uma capacidade grande sobre a tua vida, até mesmo que você não sabe. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou no coração do ser humano, é o que Deus tem preparado para mim, é o que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado o melhor dessa terra para mim, Deus tem preparado o melhor dessa terra para você. Por isso não cesse de adorar, não cesse de glorificar o nome santo do Senhor Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de Ageu capítulo 2, versículo de número 9, a Bíblia vai dizer que a glória da segunda casa, essa será melhor do que a da primeira. Se você acredita no nome santo do Senhor Jesus, a vitória já está chegando na tua vida, a resposta de Deus já está chegando sobre a minha e sobre a tua vida. É a unção de Deus vai te capacitar. Agora, é difícil se separar
para a santificação. É difícil. Deus te chamou para a santificação. O povo vivia uma apostasia espiritual. Deus chamou o jovem Timóteo, no meio daquele povo, para que viesse pregar a palavra de Deus. Deus te chamou de lá do duro, uma vida cheia de pecado, uma vida, quem sabe, de prostituição, uma vida, quem sabe, de ruína. Não foi para você ficar sentado somente no banco, mas Deus te chamou para você pregar a palavra dele. O que você tem feito? A Bíblia vai dizer, meus irmãos, no livro de Romanos, no seu capítulo de número 5, versículo de número 20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Antigamente habitava o pecado em mim e habitava o pecado em você. Hoje eu não habito, hoje o que habita é a graça de Deus. Hoje o que habita é o Espírito Santo de Deus. Hoje o que habita é o Santo de Deus. Aonde você vai, você espalha a brilho do Espírito Santo de Deus. Aonde você pisar a planta dos seus pés, prosperará. Aonde você entrar, irmãos e irmãos, Jesus está entrando contigo. Aonde você entrar e tiver perturbação, vai ser cortado todo laço, todo embaraço. O nome santo do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a autoridade está sobre a tua mão. Sabe por quê? A autoridade está sobre a minha mão. Deus te deu autoridade para pisar em cima de escorpiões, em cima de serpente. Porque você está pensando em desanimar. Tem pessoas pensando em parar. Tem pessoas pensando em desistir. Olhe para frente, porque grande é a tua caminhada. O Senhor vai te dizer: levanta e anda, levanta e anda. Sabe por quê? Porque grande é a obra de Deus sobre a tua vida. Grande é a obra de Deus sobre a tua ministério. A Bíblia vai dizer, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo de número 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a obra de Deus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Se você ama fazer a obra de Deus, todas as coisas vão cooperar para o teu bem. E tudo aquilo que não presta vai cair por terra. Sabe por quê? Porque Jesus está limpando o teu caminho nessa noite. E está dizendo para você trilhar os caminhos dele. Sabe por quê? Porque as promessas dele vão se concretizar uma a uma sobre a tua vida. Meus irmãos, quando falamos de pecado, no mundo estão centralizados 120 tipos de pecado. Consigo comprovar para qualquer um dentro da Bíblia. Você buscou com manutenção, você já está pecando. Mas Jesus, ele veio não para julgar o povo, mas sim para ensinar o povo. A Bíblia vai dizer no livro de 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 1: Filhinhos, não pegueis, mas se pegar, sabe que existe um advogado fiel. Esse advogado na minha e na tua vida. Nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus desceu do céu, ele veio, foi crucificado, o véu do templo se rasgou. Hoje eu e você podemos entrar, temos acesso livre de entrar e adorar o nome santo do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 11, versículo de número 36: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Sabe por que você tem que adorar a Deus? Sabe por quê? Porque ele é, porque ele ama, porque ele ama. Sabe por que você tem que amar Deus? Porque ele é justiça. Sabe por que você tem que amar Deus? Porque ele é Pai. Sabe por que você tem que amar Deus? Porque ele é lei. Sabe por que você tem que amar Deus?
para a santificação. Deus não te chamou por brincadeira. Jesus não morreu na cruz por brincadeira, mas sim foi para que eu e você viéssemos ter um acesso livre, um acesso de adorar, um acesso de poder entrar e sentir a presença de Deus. Mas eu vou dizer tudo o que Deus está me mandando aqui. Tem pessoas aqui dentro que não sentem mais a presença de Deus porque está faltando oração. Tem pessoas aqui dentro que já não sentem mais a graça de Deus porque está faltando diálogo com Deus. A Bíblia vai dizer, todas as vezes em que vou ministrar em alguns determinados lugares, quando falamos em diálogo com Deus, tem pessoas que olham para a esquerda, para a direita, conversam com teu irmão, mas não tem intimidade com Deus. Não conversa com Deus. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6: mulheres, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno o Senhor vos exalte. Mas olha só, não tem exaltação sem antes a humilhação. Não tem exaltação se você não se dobrar, não se humilhar. Pessoas preferem ficar conversando 2 horas no Facebook, no WhatsApp, mas não tem intimidade com Deus. Nada contra Deus, nada contra. Mas você prefere ter mais intimidade com o seu irmão do que com o seu Criador. Isso aí, a partir daí começa uma apostasia espiritual. A partir daí, pessoas vão se enfraquecendo na fé. A partir daí, pessoas vão deixando de ler a Bíblia. A partir daí, pessoas vão deixando de orar e não chegam à santificação. Eu vou citar dentro da Bíblia todos os exemplos bíblicos de pessoas que venceram pelo diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida de Abraão, Abraão só construiu a arca porque ele tinha um diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida de Noé, amados irmãos, perdão, quando olhamos para a vida de Abraão, sabemos que Abraão foi o pai da fé porque ele tinha um diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida de Noé, sabemos que Noé construiu a arca porque ele tinha um diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida de Ana, vemos que Ana orou e Deus a concedeu um filho porque ela tinha um diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida do rei Ezequias, afrontado pelo rei Senaqueribe, a história vai dizer que Deus enviou um anjo que eliminou 185 mil soldados assírios porque ele tinha um diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida de Josué, Josué orou, o sistema solar parou porque ele tinha um diálogo com Deus. Quando olhamos, amados irmãos, para a vida de Davi, Davi se saía para as guerras e vencia as guerras porque ele tinha um diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida de Jeremias, Jeremias foi jogado no fundo do poço, no fundo do calabouço. A história vai dizer que pela intervenção de Deus, Deus enviou um soldado sul-africano por nome de Mimelec, que enviou mais 30 homens para que viessem tirar ele de lá. A história vai dizer, amados irmãos, quando olhamos para Elias, Elias orou e o fogo do céu desceu. Os 150 profetas de Baal, porque ele tinha um diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida de Isaías, Isaías teve um chamado de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha um diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida de Daniel, Daniel dentro da cova dos leões, saiu de lá de dentro ileso. Sabe por quê? Porque Daniel tinha um diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida dos 3 hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo, o 4 homem se encontrava lá porque eles tinham um diálogo com Deus. Quando olhamos para a vida de Paulo e Silas na prisão, à meia-noite viu um terremoto, mas escancarou as cadeias. Sabe por quê? Porque enquanto Paulo cantava, Silas orava, Paulo cantava. Sabe o que eu vou te dizer? O poder da oração vai escancarar cadeias para você. O poder da oração vai te levar para cima, vai te levar a adorar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Só quem está comigo, levanta a mão. Pessoas que não gostam de orar. Ele está dizendo aqui que tem pessoas que não gostam de orar. Mas você só vai viver as promessas de Deus na sua vida a partir do momento que você orar. Tem pessoas aqui, Deus está ministrando no meu coração, não fala coisas que Deus não falar. Deus não fala para mim, eu fico quieto no meu canto.
Tem pessoas aqui que não estão vendo as promessas de Deus se concretizar na tua vida, porque não está orando. É preciso a oração, é preciso o diálogo com Deus, é preciso o contato com Deus, é preciso a intimidade com Deus. Deus te chamou para a santificação. Tem pessoas que não vivem na santificação porque esqueceu de conversar com o teu mestre, porque esqueceu de conversar com o teu Criador. Por isso que muitas lutas têm vindo, muitas dificuldades têm vindo. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo de número 16, que maior o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. A Bíblia vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14. A Bíblia vai dizer: pelejarei por vós e vós calareis. Jesus está pelejando hoje por mim, está pelejando hoje por você. Sabe por que você não foi atingido até o dia de hoje? Quem sabe a morte tem passado na porta da tua casa. A Bíblia vai dizer em Êxodo, quando a morte ia passar em alguns lugares, ela ia matar algumas pessoas, mas não veio a ferir aqueles que tinham o sangue do Cordeiro em tua boca. Sabe por que você não foi atingido até o dia de hoje? Sabe por que a tua casa não foi atingida até o dia de hoje? É porque na porta dos umbrais da tua casa está o sangue do Cordeiro de Jesus. Sabe por que ninguém pode te atingir? É porque os anjos de Deus estão guardando a tua casa. Sabe por que ninguém pode te atacar? É porque a graça de Deus está sobre mim, sobre a tua vida. Sabe por quê? A putaria não pega no crente. Sabe por quê? O morto não pega no crente. Sabe por quê? A obra de feitiço não pega no crente. Porque a própria Bíblia diz isso. No livro de Isaías 54, versículo de número 17, que toda arma forjada contra ti não prosperará, e qualquer língua que se levantar em juízo tu as condenará. Sabe por quê? Porque quando o inimigo usa alguém para fazer um trabalho, para derrubar a minha tua vida, quando ele se levanta, ele só se levanta para cair. Porque no meu lado tem um exército de anjos guerreando ao teu favor. Sabe por quê? Porque você é escolhido, e no escolhido de Deus ninguém toca. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 22: não toqueis nos meus ungidos e nem façais mal aos meus profetas. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Que todos os seus inimigos estão caindo por terra, e a glória do Senhor vai resplandecer sobre a tua vida. A Bíblia diz mais, no livro de Isaías 60, versículo 1: levanta-te e resplandece, porque já vi a tua luz e a glória do Senhor vai sobre ti. Te levanta, te levanta, te levanta, porque a glória dele vai descer sobre a tua vida. A Bíblia vai dizer mais, no livro de 1, no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 8, a Bíblia vai dizer: em todo tempo sejam altas os seus vestes, e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Em todo tempo sejam altas os seus vestes, e que nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Deus está derramando graça sobre a tua vida. Deus está derramando céu. Eu já posso ver o meu paletó pingando, eu já posso ver a minha gravata pingando. Sabe do que ele está pingando? Não está pingando de suor, está pingando da azeite de Deus, está pingando da graça de Deus. Só que tem que pingar azeite aqui nessa noite. Levanta a tua mão e adora Ele. Eu estou encerrando. Para encerrar, Glória a Deus. a Bíblia diz quando Salomão ergueu o seu tabernáculo durante o ano 959 antes de Cristo. A Bíblia vai dizer que Salomão ele ergueu o tabernáculo, e erguendo o templo havia um homem por nome chamado Asaf. Demorou 7 anos, segundo os estudos, 7 anos para fazer um hino. Não estou aqui para atacar e nem para julgar ninguém. Não estou aqui para fazer isso, longe de mim. Só que tem pessoas de
de outro. Tem pessoas que hoje em dia fazem hinos, CDs, fazem pregações sem antes consultar Deus e sem antes orar. Nós vemos aqui um exemplo quando Asaf demorou 7 anos para formar um hino e que Deus deu para ele. Detalhe, Asaf já tinha a idade de 70 anos. Um levita, naquela época, se aposentava com 70 anos. A Bíblia vai dizer que quando o tabernáculo de Moisés foi inaugurado, Asaf já tinha 77 anos. O tabernáculo de Moisés o tabernáculo de Salomão foi erguido. E a história vai dizer, meus irmãos, que na entrada do tabernáculo havia 2 sacerdotes. E eu quero chegar aqui também na tua vida. E tem pessoas que têm inveja do meu e do teu ministério, certo? Sempre vai ter. Isso daí faz parte da vida. Tem pessoas que têm inveja, pessoas que entram dentro da tua casa para olhar o que você tem, para ver o que você tem, para ver se você tem mais do que ele, mais do que ela, um olhar de inveja. Aqui você vai entender aonde eu quero chegar. E a história vai dizer que Moisés, Salomão, erguendo o tabernáculo, ele deixa instruído para os sacerdotes: olha, vai vir outros reis de outras províncias, e só vai entrar aqui quem for adorador, quem vier adorar. Então vinha reis, rainhas de outras províncias, chegavam à porta do tabernáculo de Salomão, e o sacerdote perguntava: você veio fazer aqui? Eu vim adorar. Você veio fazer aqui? Eu vim adorar. Para você que quer adorar, tem passe livre, pode adorar. Sabe o que o sacerdote falava? Aqui não tem passe livre para fofoqueiro, aqui não tem passe livre para igualudo, aqui não tem passe livre para futriqueiro, aqui não tem passe livre para reclamador. Sabe o que eu venho a dizer na minha, na tua vida? Do mesmo jeito que Salomão colocou 2 sacerdotes sobre a entrada daquele tabernáculo, Deus hoje coloca 2 anos sobre a entrada da tua casa. E não vai ter fofoqueiro, não vai ter futriqueiro, não vai ter igualudo, não vai ter feiticeiro que vai entrar na minha tua casa. Sabe por quê? Porque se entrar vai passar mal. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está sobre a minha e sobre a tua vida. Deus ele está quebrando, está cortando todo um laço satânico. Deus está cortando, está jogando por terra. A Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo de número 4, e Deus ele parar de teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você acredita, tudo novo está se fazendo hoje sobre a tua vida. Deus está escrevendo uma nova história, e em cima dessa história Deus está escrevendo uma vitória sobre mim, sobre a tua vida. Sabe por quê? Quem está falando não sou eu, mas quem está falando é Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer, no livro de Números, capítulo de número 19, versículo de número 25, a Bíblia vai dizer: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Pode-se passar os céus e a terra, mas a palavra dele não há de se passar. Deus prometeu, ele é fiel. Deus prometeu, ele vai cumprir sobre a mim, sobre a tua vida. Fique na posição em que Deus te chamou, porque grande é a tua caminhada. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu salvar as finais aqui. Livro de Apocalipse.